Irmãos, a paz do Senhor a todos que se encontram conosco, nos acompanhando. Graças a Deus estamos tendo o privilégio de estarmos finalizando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Como já é de conhecimento de todos, estamos trabalhando o segundo trimestre do ano de 2020. Estivemos estudando até agora como tema a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje estaremos concluindo este trimestre estudando a lição de número 13, que tem como tema a batalha espiritual e as armas do crente. Antes de prosseguirmos aos tópicos abordados nesta lição, quero aqui apresentar mais uma vez os nossos irmãos, amigos que estiveram conosco nos ajudando nesse trimestre. E está aqui conosco a nossa irmã Ana Paula, professora da Escola Bíblica Dominical aqui da subsede Sarzedo, que já vai estar fazendo as suas considerações. Nosso irmão superintendente da Escola Bíblica Dominical da Congregação do São Joaquim, também aqui da nossa regional Sarzedo, nosso irmão Michelson, e nosso querido irmão Diácono Gesiel, pastor da congregação aqui do bairro Canoas, pertencente também à regional Sarzedo. Então, somos gratos a Deus. Podemos dizer que, graças a Ele, conseguimos chegar, finalizar e concluir este propósito que Deus colocou ao nosso coração para poder estarmos suprindo este momento da pandemia e não deixando os nossos alunos, sem poder estar participando dessa ferramenta poderosa que é o estudo da Palavra de Deus por meio da Escola Bíblica Dominical. Acredito que todos que estiveram nos acompanhando a cada lição foi muito abençoado. Foi uma lição, um trimestre que nós podemos ver acerca de Cristo e a igreja, essa igreja eleita, essa coroa das regiões celestiais, conforme até considerado por alguns estudiosos da Palavra de Deus, onde nós podemos aprender a essência, a finalidade, o propósito, a origem dessa igreja eleita, formada por Deus, através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Vamos estar dando sequência então à batalha espiritual e às armas do crente. O textual encontra-se Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verdade prática: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Os nossos irmãos poderão vir acompanhar a leitura bíblica em classe. Encontra-se Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 20. Este tema, queridos, existem aqueles que subestimam essa questão deste mundo espiritual, essa batalha espiritual, que na verdade é algo que diz respeito ao caminhar da igreja enquanto aqui estivermos. Tem aqueles que não acreditam isso ser uma realidade na vida do salvo, como também tem aqueles que superestimam, que atribuem o poder do nosso adversário a tudo quanto é situação que muitas das vezes o salvo ele tende a presenciar nessa militância cristã. Certo é que o mundo espiritual é uma realidade, e isso nós já estivemos estudando, que Deus em Cristo, Ele, ao formar a igreja, Ele já havia nos abençoado com todas sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
O mundo espiritual é uma realidade e precisamos mais que nunca estarmos revestidos com a força e o poder de Deus, fazendo uso dessas ferramentas espirituais, conforme estaremos estudando a partir de agora, para que possamos estar aptos a vencer o dia mau, os ardis do adversário, que tem de uma forma tão intensa nesses últimos dias que antecedem a volta de Cristo, sendo algo, uma realidade contra a vida da igreja. Mas certo é que nós temos o nosso Deus, que prometeu estar com a igreja e nos deu uma promessa, uma dentre várias, que as portas do inferno não prevalecerão contra esta noiva. Que Deus abençoe-nos com este estudo e desde já vamos dar sequência. Eu quero perguntar ao nosso irmão pastor Gisiel acerca do primeiro tópico, o preparo espiritual do crente para a batalha. Qual o significado da expressão fortalecidos no poder do Senhor que Paulo ele usa na epístola? Muito bem. Pai do Senhor Jesus, os irmãos aqui, Pai do Senhor Jesus a todos. Eu quero primeiramente aqui agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui comentando, hoje comentando a última lição desse trimestre. Tivemos aqui a oportunidade de estar aqui, se não me engano, 4 ou 5 vezes, e é um prazer para nós estar aqui mais uma vez. Para mim é uma alegria estar aqui, cooperando junto com os irmãos aqui, ajudando a compartilhar da palavra de Deus. Quero também parabenizar o pastor. É um trimestre, a gente sabe, foi surpresa para todo mundo, e a gente sabe que principalmente os últimos dias não tem sido fácil as circunstâncias, mas Deus tem dado vitória, e fica aqui o meu parabéns, o esforço, nosso amigo da câmera ali, os demais, Deus abençoe em nome de Jesus, e que vem o terceiro trimestre, né? Glória a Deus. Edição especial. Mas graças a Deus, falando aí sobre o preparo espiritual do crente para a batalha, né? Como Paulo vai reservar o capítulo 6 para tratar sobre a respeito da guerra espiritual, essa batalha espiritual que todos nós que somos cristãos estamos a enfrentar. E como o Senhor bem frisou aqui, pastor Paulo, a vida do crente não é um parque de diversão. A vida do crente não é ali aquele, né? A gente está num campo de batalha, num campo de guerra, e é isso que Paulo vai frisar. Nós estamos em uma guerra, nós estamos em como se diz, um campo minado aí, um campo cheio dos nossos inimigos espirituais. E aí nós precisamos estar fortalecidos. E nessa guerra não tem nenhuma pessoa neutra, eu vejo assim, não tem aquele que está em uma batalha, que está em uma guerra e ele diz: eu não vou participar. Não faz sentido, porque ou ele está lutando ou ele vai ser alvo. Então a gente precisa estar bem armado e principalmente bem entendido sobre aquilo que a gente está a enfrentar. E nós precisamos estar fortalecidos. Versículo 10 fala: fortalecei-vos no Senhor. E aqui o apóstolo Paulo aqui começa nos dizendo que essa força não vem de nós mesmos, não é algo que vem de nós, não é algo físico. Ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, os crentes devem buscar essas forças que não vêm de nós mesmos, mas que vêm do Senhor Jesus. E nós precisamos buscar essa força nele para nos capacitar. E aí, ele vai falar que a vitória não pode ser alcançada por outro meio, a não ser através da comunhão com Deus, da leitura bíblica,
da busca, do devocional, se nós não tivermos a comunhão com Deus, com certeza nós não seremos fortalecidos. E ele vai frisar aqui que eu achei interessante, que ele diz: conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Então não é só a leitura da Bíblia se não tem prática. Eu preciso praticar aquilo que eu estudo, aquilo que eu leio, eu preciso colocar em prática para que eu possa vencer as artimanhas do inimigo. Eu preciso me fortalecer através da palavra, através do meu devocional, da minha oração, da minha busca. Se não falar do jejum, buscar a Deus, precisamos jejuar para nos fortalecer, porque estamos em uma batalha. Nós estamos em uma batalha, em uma guerra, e precisamos estar fortalecidos. E o único meio de nos fortalecer é em Deus, na força do seu poder. Ele usa aqui uma redundância de termos, força do seu poder, para dar mais relevo ao pensamento. E ele está falando sobre a força do poder no campo espiritual, e não sobre a força física. E aqui eu finalizo dizendo que o apóstolo Paulo nos diz: não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo está disponível a nós. O poder de Deus está disponível para os fiéis, mas nós precisamos buscar e fortalecer esse poder para vencer a força de fato do inimigo. Amém. Glórias a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele nos adverte, que as nossas armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E nunca foi tão urgente esses dias que a igreja atravessa poder revestir dessa armadura de Deus. Interessante que só se reveste aquele que já está vestido. Nosso pastor Gisel, ele citou algo que o comentarista abordou, essa associação que temos que ter. Não adianta nós frequentarmos, conhecermos e não praticarmos. Hoje tem sido um dos grandes fatores que tem levado muitos cristãos à queda espiritual. É porque não vivem uma vida conforme o que pregam. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. O apóstolo Tiago, ele nos recomenda: tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Que Deus venha trazer temor à noiva, e que possamos estarmos atentos a essa realidade que estamos imersos a ela. Nossa irmã Ana Paula, o subtópico 2, nos comente acerca dessa vigilância em toda oração e súplica. A Pai do Senhor, os irmãos presentes, os que nos assistem por meio dessa transmissão, receba também a paz de Cristo no seu coração. O subtópico 2 vai estar tratando mais do verso 18, onde Paulo ele destaca 3 pilares fundamentais para que o bom soldado de Cristo ele tanto permaneça de pé, quanto também ele permaneça vencedor durante essa batalha. E esses 3 pilares fundamentais é a vigilância, a oração e a súplica. Orando em todo tempo, com toda a oração. Em outras versões, orando em todas as ocasiões, ou o tempo todo, orando sempre. Paulo ele sempre exorta a respeito da constância na oração na vida do crente. Como nós vemos em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, ou orai constantemente.
Nós sabemos que Deus, Ele aspira uma comunhão com a noiva. E uma dessas comunhão nós temos com o Pai é por meio da oração. A lição fala, não é possível entrar em combate sem cobertura. Então Paulo ele deseja que os seus leitores percebam que há força destruidora no mundo espiritual. Então a oração ela faz parte desse conflito contra Satanás. Quando o crente não tem a oração na sua vida como algo habitual, ele vai se submeter ao inimigo. Aí nós vemos Paulo continuando o versículo, orar em todo o tempo, com toda oração e súplica. Essa súplica transmite uma petição, ou até mesmo uma solicitação. Na versão King James, no mesmo versículo, nos diz assim, orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade e insistência. A oração ela não é apenas um elo em que nos liga a Deus, que nos faz ter um relacionamento com Ele. Mas nós vemos que a oração ela libera o cumprimento dos muitos propósitos estabelecidos por Deus. Nós vemos um exemplo disso em Mateus 9,38, quando Jesus ele fala com os seus discípulos que a seara era grande, mas eram poucos os trabalhadores. O que nós vemos Jesus falando? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a seara. Ou seja, orai ao Senhor para que Ele mande trabalhadores para essa grande seara. Então nós vemos que Deus, Ele almeja usar a tua noiva e a oração ela é uma peça fundamental. Porque nós vemos que os discípulos foram batizados porque eles permaneceram em oração. Pedro ele foi liberto da prisão porque a igreja estava em oração. Paulo mesmo teve essa extensão tão maravilhosa do seu ministério missionário por causa do quê? Dos pedidos de oração que a própria igreja fazia por ele, como fala no versículo 19 da nossa leitura bíblica em classe. Então, se a oração ela libera esse cumprimento dos muitos propósitos estabelecidos divinos em prol da sua igreja nessa esfera física, quanto mais então na espiritual. Então nós entendemos que o nosso clamor ele é guiado e capacitado pelo Espírito de Deus. A continuação do versículo Paulo fala, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Esse Espírito não está se referindo ao Espírito do homem, mas está se referindo ao Espírito de Deus, porque nós observamos que a própria palavra Espírito está em maiúsculo, ou seja, então o próprio Espírito de Deus, ele poderosamente inspira e intercede por nós. É Ele que nos ajuda a formular as nossas petições diante de Deus. E Paulo ainda vai mais além, não é simplesmente orando em todo o tempo, não é simplesmente suplicando com toda a humildade, mas é a vigilância também. Nós vemos que Paulo ele está falando de transmite uma ideia militar. O soldado ele não vai para a guerra colocar posto diante de uma batalha sem vigilância, né? Então o que é vigilância? É manter-se alerta, não estar desapercebido. O soldado ele tem que estar alerta. Nós entendemos que a oração é intrínseca à vigilância, porque não tem como eu orar e não vigiar. Se eu estou no campo de batalha, a vigilância também é um requisito. Ou seja, esse clamor ele tem que estar acompanhado de alerta. E vigilância traz uma ideia de incerteza da hora. Jesus mesmo fala em Mateus 24, 43, que se o pai de família soubesse que hora viria um ladrão minar a sua casa, ele se provia de todos os recursos para poder defender tanto a sua família quanto os seus bens. Mas ele não sabe. Jesus fala, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando é chegado o tempo. E a palavra do Senhor também, em Lucas 12, 37, parte A, Jesus fala que bem-aventurado aquele servo, os quais quando o Senhor vier, achar vigiando. Nós vemos o exemplo de Neemias na construção. Com uma mão ele fazia a obra e com a outra ele estava com a arma. Ele estava vigiando, ele estava atento. E nós como igreja de Cristo, essa batalha, essa esfera espiritual é uma realidade. A
ainda que seja algo até mesmo negado por alguns, mas é uma realidade. Nós entendemos que quando Paulo fala, no versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas de Satanás. Nós entendemos que a vida cristã é um campo de batalha. É como muito bem foi falado por irmão Gisele, não é um campo de rosa, é um campo de batalha, é uma guerra, é uma realidade. E nós vemos também algo muito importante nesse mesmo tópico. Paulo, ele menciona a unidade nessa luta. Quando ele fala que orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando, nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aí no verso 19, ele se inclui, e por mim, para que me seja dado, não abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Edmund, ele fala que o crente luta com mais valentia e coragem quando sabe que não está só. Nós sabemos que há momentos na nossa vida, irmãos, que nós podemos até dobrar os joelhos, mas não saem palavras, devido à luta, às aflições diárias, mas quando nós temos essa unidade que Paulo fala aqui, a nossa alma ela tem descanso. Nós sabemos que ainda que estamos num campo de batalha, esse evangelho de graça nos transmite paz. Então essa é a vida do crente. E nós entendemos que não existe vitória se nós não estivermos fundamentados nesses três pilares: a oração, a súplica e a vigilância. Pastor Paulo. Amém. É interessante, os irmãos vão estar comentando ao decorrer da lição, essa comparação que o apóstolo Paulo ele faz, e também aquele contexto, né? Comando, exército comando e tal. Não adianta nós estarmos com armamento, a ferramenta, não temos uma disciplina, né? Não estamos preparados. Em vão um soldado ele está bem equipado, mas não tem uma disposição física, né? Não tem uma condição emocional. E aqui nós aprendemos, reforçando que já foi muito bem explicado pela nossa irmã, desse exercício ou essa ginástica espiritual que todo salvo tem que ter. Não adianta nós estarmos com todos essa armadura que vai ser comentada já e não termos essa disciplina da oração e da vigilância. Então, que Deus venha ter misericórdia de nós. Tem muita gente que está bem equipada, né? Tem muita gente nessa caminhada cristã, às vezes, tem um conhecimento, tem recursos, e hoje tantos meios que nos dá condições de nos capacitarmos com essas ferramentas que Deus deixou a nós, mas não está naquela ginastiquinha, entendeu? Esqueceu da oração, esqueceu da vigilância. Interessante que Jesus, Paulo aqui, ele, né, no versículo aí 18, ele primeiro faz menção da oração e depois da vigilância, certo? Mas Jesus, a Escritura, ela sempre fala vigiai e orai. Deus tem misericórdia de nós, né? Que possamos, sim, e precisamos, e como precisamos dessa armadura que Deus deixou a sua noiva. Mas temos que estar aí dentro dessa disciplina, dessa ginástica espiritual, para que possamos vencer o combate. Dando sequência, irmãos, agora vamos para o tópico 2, conhecendo o campo da batalha espiritual. Irmão Michel, comenta para nós aí o que significa a expressão ciladas do diabo. Que a paz do Senhor seja com os irmãos, possa alcançar cada um dos irmãos. Sou grato a Deus por estar aqui, sou grato a Deus pela vida do pastor Paulo, pelo convite para estar aqui juntamente com os irmãos, neste encerramento de trimestre. E essa lição, ela fecha com, como diz uma expressão bem comum, né, com chave de ouro. Ela é extremamente importante
objetiva e de fácil entendimento. Nós percebemos que quando nós lemos o texto e nos colocamos à disposição para entender a alegoria que está aqui, fica muito claro do que se trata a vida cristã. E como já foi dito pelo pastor Gesiel, nós não estamos aqui, vamos dizer assim, não estamos de férias. Como a irmã disse aqui, nós estamos num campo de batalha. E o próprio tópico já nos sugere, dizendo assim, conhecendo o campo de batalha. Se você está numa guerra, é extremamente importante conhecer aonde vai acontecer a batalha. Aonde está acontecendo a batalha. Por quê? Porque isso, quem conhece o campo de batalha, fica em vantagem nessa batalha. E quem desconhece o campo, está em desvantagem. Se você vai para uma guerra, e o campo de guerra é um campo minado, você sabe onde estão as minas, você conhece aonde está, você não vai pisar onde que não deva pisar. Se você sabe que ali no campo de batalha tem várias trincheiras onde o inimigo pode estar escondido, você não passa perto daquela trincheira. Por isso é extremamente importante conhecer o campo de batalha. E quando nós vamos para o texto, revestis de toda a armadura de Deus, o apóstolo Paulo aconselhando, para que possais estar firmes, ou seja, de pé, forte, quando vir o ataque, estar firme. E aí, ele dá uma característica deste inimigo, nos dando a ideia de como é este inimigo e, essencialmente, como é este campo de batalha. Contra as astutas ciladas do diabo. Diabo, do original diabolos, caluniador, acusador. Nós temos que entender, irmãos, que o diabo, muitas das vezes, ele não vem escancaradamente, mas ele utiliza das sutilezas do campo de batalha para se esconder e atacar no momento que você mais está desprovido de defesa. Às vezes o indivíduo está com um capacete na cabeça, mas por alguns minutos ele acha que pode tirar o capacete e o inimigo está à espreita para atacar. Às vezes ele acha que pode descansar um pouquinho, porque acha que ali ele pode um pouquinho dormir, quando na realidade eles têm que estar em estado de alerta, como já foi dito para a irmã aqui, está em vigilância, e ali ele é pego de surpresa. Quando o termo aqui nas Escrituras Sagradas diz assim, para estar firmes contra astutas ciladas do diabo, nós percebemos que a tradução nos reforça a ideia. Por quê? Porque astutas e ciladas têm o mesmo sentido. Parece até que está ocorrendo um pleonasmo, como se a ideia se repetisse. Mas na realidade é proposital, é para fixar a ideia, para reforçar a importância de se observar isso aqui. Astutas ciladas. Astúcia vem daquilo que você menos espera, daquilo que é ardiloso, sutil. Às vezes parece que não é, às vezes parece que não tem problema nenhum, pastor, mas tem. Às vezes parece que não vai acontecer nada, mas vai. É disso que se trata. Satanás, a Bíblia Sagrada nos dá a ideia que ele está aí bramando, como um leão procurando quem possa tragar. E aí, a ideia de astutas ciladas traz duas circunstâncias. Uma delas é referente à própria batalha, ao termo de guerra. Aquele que é mais astucioso tem mais probabilidade de êxito no ataque, e aquele que não está vigilante cai nessa astúcia. E também o termo de caça. Por que um termo de caça?
Para os irmãos, eu vou lançar a mão aqui de uma alegoria para que os irmãos imaginem ali na sua casa e possam compreender. Os irmãos já viram um felino caçando? Já viram um felino caçando? Um leão, um leopardo, até mesmo um gatinho que tem lá na sua casa, sabe? Já viu ele caçando? Ele quietinho. Já viu, pastor? Como ele fica observando a espreita. Ele vai devagarzinho, como diz aquele com sapato de algodão. Vocês lembram desse? Na minha infância, então ele vai ali na hora que está bem tranquilo, está achando que está tudo bem, desapercebido. Quando a vítima está desapercebida, ele vai lá e e quando pensa que não, aquele que foi atacado não tem reação, não consegue se proteger. Por quê? Porque ele não estava vigilante a essa característica, astutas ciladas. Porque o inimigo é assim, ele não tem escrúpulo, ele prepara, ele faz laço. Como um passarinheiro, ele faz laço para atacar. E é nisso que nós temos que ter cuidado. Aqui, o comentarista é bem feliz, que ele inclusive cita, ele elenca algumas coisas que podem acontecer. Por exemplo, confundir a mentira com a verdade. Você acha que quando Satanás ele vai mentir, ele mente falando que é mentira? Aquilo que parece descaradamente mentira? Não. Ele falseia a verdade. Quando você olha, você acha até que é verdade. Você acha até que tem razão. Porque é astucioso. Você acha que o inimigo vai chegar, como se imagina aí, fedendo enxofre, com um chifre na cabeça, para que se assuste e corra dele? Não, ele é astucioso. Ele vai nos seduzir ardilosamente para as redes dele. Confundir a mentira com a verdade. Então, muito cuidado com aquilo que parece verdade, mas não é. Porque abre mão dos princípios básicos da verdade, a palavra de Deus. E mais à frente nós vamos falar das armas de defesa, isso vai ficar mais claro ainda. Deturpar as escrituras. Dá um jeitinho de encaixar aqui o que é. Ai daquele que altera isso aqui. Quantas pessoas vão pagar um preço muito caro porque pegam a palavra e interpretam a sua maneira, não como o Espírito Santo orienta, não como está escrito, mas quer falsear isso aqui, acrescenta, retira, fala que não é pecado aquilo que é, ou às vezes o contrário, fala que é o que não é e fala o que não é o que é. Outra coisa, dissimular, induzir a dissimulação, fazer falsos sinais. A Bíblia fala que naquele dia muitos falarão o seu nome, curei, expulsei demônios. É por causa disso aqui. Até operar maravilhas vai parecer que operou. Cuidado, aqueles crentes que gostam de ir atrás de um sinal aqui, outro lá, sabe? Vai atrás de sinal. Cuidado, a Bíblia diz que os sinais seguem. É os sinais que vêm, a gente cumpre a palavra, os sinais seguem. Você não precisa de ficar atrás de sinal aqui e ali, não. Muitos vão ser capturados pelo inimigo por causa disso. Falsos sinais, fazer acusações. Isso aqui é muito claro, porque quando você começa a pregar a verdade, você começa a denunciar, você começa a protestar contra o mal, rapidinho vai vir alguém para te caluniar. Semear incredulidade, promover ideologias anticristãs que ofendem a Deus, que deturbam os princípios de Cristo. Diante deste quadro, olha o que o comentarista faz. Ele reforça aquilo que o apóstolo diz: revestir-se de toda a armadura de Deus. Então é extremamente importante você conhecer essa característica do inimigo, do
campo de batalha. Porque o campo de batalha que nós estamos, irmãos, é espiritual isso aqui. É espiritual. Não é contra a carne nem contra o sangue. É importante você ter discernimento, estar vigilante, discernir o que está acontecendo. O campo de batalha beneficia o inimigo. Por isso que a Bíblia fala que esse mundo jaz do maligno. E o campo de batalha tem muitos detalhes que beneficia o inimigo. Olha, Michel, isso é. Por quê? Tem lugar para ele esconder demais. Tem lugar para ele ficar espreita demais. Não sei se os irmãos estão conseguindo compreender a alegoria, mas é porque neste mundo cheio de corrupções, cheio de mentiras, cheio de falsidades, é o campo dele. É o campo dele. Ele consegue esconder atrás das suas mentiras para esperar para o ataque. Por isso é extremamente importante lembrar daquilo que já foi dito pela nossa irmã, já dito pelo nosso pastor. Estar vigilante, estar em oração, entender o que é espiritual, não dar tempo de ser crente carnal. Para quê? Para se revestir e ficar preparado da astúcia, do ardil do inimigo, dos planos que ele faz. Não se engane, ele planeja nos roubar, nos destruir e nos matar. Então vamos estar preparados, não é tempo de ficar despercebido, mas é tempo de ficar vigilante. Que Deus em Cristo te abençoe neste tom. Aleluia, glórias a Deus. Muito bem pontuado. Dando sequência, vamos agora para o subtópico 2. Pastor Gesiel, o que seria o conflito contra o reino das trevas? O irmão Michel até frisou um pouco aqui, e desse subtópico, o conflito contra o reino das trevas. Ou seja, Paulo, antes dele falar contra quem devemos lutar, ele fala contra quem nós não devemos lutar. Então, antes dele falar contra quem nós devemos lutar, ele fala, repetindo aqui, né? Contra quem nós não devemos lutar. Não é a nossa luta, contra carne e sangue. Então, o conflito contra o reino das trevas, esse subtópico está falando contra quem é o nosso inimigo, contra quem nós estamos lutando. E não adianta lutar contra quem nós não conhecemos. O Michel frisou aqui sobre conhecer o campo de batalha, ter essa visão do campo de batalha. Você está sabendo onde você está pisando, está sabendo onde você está indo, essa necessidade de você conhecer. E aqui o apóstolo Paulo, ele identifica nosso inimigo no versículo de número 12, que ele vai falar que o nosso conflito não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra pessoas. A nossa guerra, ela é espiritual, como já foi bem frisado aqui, já foi muito bem falado, e nós temos um inimigo. E eu não quero falar das características desse inimigo, até porque eu iria no próximo subtópico, mas eu quero fazer os irmãos entender que muitas das vezes o povo de Deus sofre por não entender contra quem está lutando. O pastor Paulo até frisou aqui sobre a questão da vigilância. Ele está bem armado, mas ele não está bem motivado. Mas o que adianta também ele estar bem motivado, ele está bem armado, mas ele não saber contra quem que ele vai lutar? A verdade é que muitas das vezes, o que acontece? Nós estamos até mesmo ferindo as pessoas erradas. Estamos ferindo até os nossos aliados, podemos assim dizer. Estamos detonando. Imagina um soldado num campo de batalha, bem armado, sem saber com que ele vai lutar,
e ele começa a disparar suas armas, a detonar o seu armamento na pessoa errada. Então nós temos um inimigo, e esse inimigo, como já foi falado, ele tem as suas ciladas, ele tem as suas armadilhas, e ele, uma coisa que nós precisamos entender é que Paulo frisa aqui, e eu concluo meu raciocínio dizendo, Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne em sangue, não é contra pessoas, mas contra os reinos das trevas nas regiões celestiais. Uma das coisas que vai ser falado aqui, mas eu já adianto, o nosso inimigo é um inimigo que não é visível, ele é invisível aos nossos olhos. Mas ele sabe o que falamos, ele sabe o nosso comportamento, ele sabe aquilo que nós fazemos ali, e às vezes não é perceptível, não é trago para todos. Ele sabe, ele conhece. Então, eu vejo que muitos estão entrando na batalha e muitas das vezes ferindo até os próprios aliados. E em vez de nós bombardear o inimigo, às vezes nós brigamos entre nós discutimos entre nós nos ferimos. E isso porque desconhecemos quem de fato é o nosso inimigo. Então, o nosso conflito é contra o reino das trevas. O nosso conflito é contra um inimigo ardiloso, e nós precisamos estar preparados para vencer essa batalha. Porque se nós não tivermos bem armados, se nós não nos revestir das armas que nos foi proposta pelo apóstolo Paulo, se nós não nos fortalecer no poder de Deus, nós seremos alvo fácil. Seremos alvo muito fácil nessa peleja, nessa batalha. Então, o conflito aqui está identificando o nosso inimigo. O nosso inimigo não é contra a carne e nem sangue. Muito bem. Amém. Estamos caminhando para o final do segundo tópico. Irmã Ana Paula, nos comente acerca das agências das potestades do ar. Irmãos, nós sabemos que o diabo, ele não é onisciente, onipresente, não é onipotente, mas sabemos que, de acordo com o que Paulo descreve, ele é um inimigo sagaz, organizado por todo mundo, com o único objetivo: derrotar o povo de Deus. É interessante que ele, com essas características de mentiroso, dissimulado, ele tenta corromper a noiva com as suas astúcias, né? Ele tenta fazer enganos, ele tenta nos fazer oscilar a fé mediante a sua mentira. E nós vemos que tanto nas orientações das epístolas paulinas, quanto ao ministério terreno de Jesus, nós sabemos que a orientação à igreja, à noiva de Cristo, a nós, soldados dele, é não baixar a bandeira, é lutar e vencer, como já foi falado no início, que a caminhada cristã, ela consiste em batalha, não só em mar de rosa. Há muitos evangelhos baratos por aí, graça barata, que fala que você vem para cá e a sua vida muda. É peleja, é luta. E nós entendemos que Paulo, ele deixa claro, como já foi muito bem frisado pelo irmão Gesiel, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. E Paulo, ele frisa a atuação maligna através de uma hierarquia. Ou seja, é uma hierarquia que está nas regiões, na potestade, em algo celestial, que somente os recursos divinos que podem derrotar. Isso não cabe ao recurso humano. Nós sabemos que o inimigo, uma das características que Paulo fala, eles são poderosos, como fala aqui no terceiro subtópico, que é caracterizado por principados e potestade. Principado traz a ideia de poder, domínio, potestade, liberdade para agir, autoridade para presidir. Embora esse poder do maligno ele seja limitado pela sobreexcelente grandeza do
poder de Deus, nós como igreja de Cristo, não podemos desprezar, porque sabemos que Deus, Ele é acima, Ele é poderoso, Ele é o Senhor dos senhores, mas nós somos humanos, ainda estamos nesse corpo frágil, e o inimigo, se nós não vivemos uma vida de oração, não vivemos, como já foi bem frisado pelos irmãos, não só congregar, mas também ser participantes dessa unidade, ele vai nos vencer. Nós vamos ser derrotados por ele. Então essa esfera, nesse campo, nessa batalha espiritual, ela é uma realidade. E é tão interessante que ele é tão mentiroso, enganador, dissimulado, que Paulo ele usa até mesmo alguns temas para ele, como príncipe das trevas, ou mesmo príncipe da potestade. Efésios 2,12. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aí o que Paulo fala? Outrora nós também éramos filhos da desobediência. Éramos guiados por esse príncipe das trevas. Outro aspecto que Paulo também trata, além de ser poderoso, eles são malignos. Onde ele fala, são caracterizados pelas hostes espiritual da maldade. O que é hoste? Hoste vem de multidão. Hoste vem de tropa. Não é apenas um diabo que está neste mundo para deturpar a mente do cristão, para trazer uma influência, para trazer o pecado. Não, mas é uma tropa, é um exército de demônios, de espíritos malignos. E a outra característica que Paulo usa, eles são astutos, eles são inteligentes, ou seja, eles têm a faculdade adquirida em enganar, eles maquinam a queda da igreja. Outros títulos também que ele tem, 2 Coríntios 4,4, conhecido como Deus desse século, é aquele que controla a filosofia do mundo, que fala, o Deus presente dessa era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Outro título também conhecido como príncipe deste mundo, ou seja, se o mundo está nessa situação, nesse pecado deplorável, é porque ele governa o sistema mundano, como já foi dito até mesmo pelo irmão Michelson. Primeira Epístola de João 5,19, estamos cientes que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Então há um príncipe das trevas, um poder do mal que domina todo esse mundo, né? Então ele tem um domínio sobre o mundo, ele regendo toda a filosofia desse mundo, ele vai lutar contra a igreja de Cristo, que é o último ponto. Ele vai usar a sua astúcia, um ponto muito importante que o irmão Michel falou, que ele pega a verdade e tenta torcer. Um exemplo, no Jardim do Éden, ele chega para Eva, pega aquilo que Deus falou com Eva e torce. Ah, é assim que Deus te falou? O que Deus falou com Eva? De toda a árvore do jardim comerás, menos da árvore que está no meio do jardim. Aí o que ele faz? Ah, foi assim que Deus falou? De toda a árvore do jardim não comerás? Então nós vemos que ele tenta torcer a verdade. E é tão interessante isso, que o domínio do nosso adversário, essa batalha nesse campo espiritual, irmãos, ela é tão real que nós vemos a situação. E isso entende o crente que vive em oração. Porque a oração, ela nos leva a ter um discernimento espiritual. Um exemplo. Ele tem atuado no meio da cultura, ele tem atuado no meio da arte, ele tem atuado no meio de tantas programações, ele tem atuado no meio dos filmes. Sim, o adversário de nossa alma, ele atua desde uma simples aula de filosofia, onde tenta enganjar na cabeça dos jovens a inexistência de Deus, até lá dentro de um congresso, levantando leis que ferem os princípios da palavra. Então ele é astuto, ele é enganador, ele é dissimulado. Então essa batalha, irmãos, ela é real, né? Então a igreja ela é exortada a se revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir esses maus dias que estão acontecendo. Pastor Paulo.
Amém. É uma realidade que nós estamos envolvidos nela. Eu tenho em mente uma situação. Paulo estava em Éfeso, os filhos do sacerdote Servo quiseram ali, viram a grandeza do poder de Deus que Deus estava manifestando através da vida do apóstolo Paulo, e quiseram ali aqueles exorcistas pegaram um pouco ali da não, quero entrar nessa aí também. É interessante que eu quero comentar aqui é o seguinte, aí a Bíblia fala que Paulo, que era conhecido até no inferno, os demônios ali falaram, não, eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Mas eu quero falar com vocês acerca disso que está sendo comentado. E o processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles. O mundo espiritual, irmãos, é uma realidade. Não estamos num tempo de brincarmos de ser cristãos. Ou somos. Não tem alternativa. Não podemos retroceder. Mas que Deus tenha misericórdia, que Deus venha nos despertar e possamos desenvolver, conforme Paulo também ele recomendou à igreja, aos filipenses, possamos desenvolver com temor e tremor a nossa salvação. O nosso inimigo das nossas almas, ele não brinca em serviço. Quem muitas das vezes oscila, somos nós. Nosso adversário não. Mas que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Caminhando para o final, o tópico 3, as armas espirituais indispensáveis ao crente. Estaremos agora trabalhando o primeiro subtópico. Eu quero, desde já perguntar, pastor Gisel, qual analogia o apóstolo Paulo faz quanto à armadura completa de Deus? A armadura completa de Deus. Ele fala que eu acho interessante aqui, que ele nos faz entender que existe as armas certas. Eu preciso lutar, eu preciso me equipar, mas eu preciso me equipar com as armas certas. E aí, quando eu escutei isso há muitos anos atrás, isso ficou na minha mente. Se não me engano, não sei se foi o pastor Silas Malafaia, eu escutei isso há muitos anos atrás. E é uma realidade. A polícia, ela não sobe lá ou numa favela, ou entra num morro, numa boca de fumo, como se diz, né? Com um cacetete. Ele não sobe lá em cima com um cacetete e fala assim, desce que eu vou te prender. O que vai acontecer? Metralha, alvejado, e com certeza vai morrer. E aqui o apóstolo fala da armadura completa de Deus. Nós precisamos, a primeira coisa que eu entendo aqui dele falando, é que nós precisamos das armas certas. E aí, ele vai usar aqui falando sobre essa armadura, e como já foi dito aqui, esse termo que ele usa é retirado do contexto militar romano, que do grego aí é panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Então, ele traz essa orientação que não é para usar as armas próprias. Nós não podemos usar as armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Então, não é as minhas armas, não é qualquer arma, mas é se armar, a armadura completa desse soldado, e aí vai se falar com que se baseia essa armadura no próximo subtópico, mas eu preciso estar bem revestido, como se diz, revestir, como ele diz, revestir de toda
toda essa armadura para que eu possa vencer. E não é as minhas armas. Eu não posso chegar lá e pegar algo desconexo. Eu posso dar um exemplo aqui de Moisés. Moisés tentou ali libertar o povo de Israel com as suas mãos, mas não funcionou, precisou ser do jeito de Deus. O próprio Pedro, a gente vê que ele tentou proteger Jesus com a sua espada, mas ele, num discurso, quando ele usa a espada do Espírito, ele num discurso, uma multidão se rende aos pés do Senhor Jesus. Então, o próprio Jesus, quando ali no deserto, pelo diabo sendo tentado, ele soube usar a palavra, soube usar a arma certa. Então nós precisamos revestir dessa armadura completa de Deus, e como vai ser frisado sobre a armadura no próximo subtópico, mas o que eu acho que ele está tentando nos fazer entender, que a gente precisa se revestir da arma certa, da arma correta, para que possamos bravamente lutar contra a potestade do ar. Aleluia. Glórias a Deus. Quanto a essas armas espirituais, irmão Michel, comente então sobre as armas disponíveis aos soldados do Senhor. Amém. Irmãos, esse subtópico aqui ele é extremamente interessante, e o comentarista ele já nos é sugestivo ao elaborar o subtópico. Ele diz assim: as armas indispensáveis de defesa. Por que indispensáveis? Porque são armas que, para esta batalha da qual nós estamos fazendo digressões sobre ela aqui, este momento, para aprendermos a palavra do Senhor, de acordo com o que diz o apóstolo Paulo no final da carta à igreja de Éfeso, essas armas aqui, que são as armas da armadura do próprio Deus, como o pastor Gesiel já disse muito bem aqui, são armas indispensáveis. São armas que não se pode dispensar, não pode deixar de lado. Você não vai para a guerra, você não fica no campo de batalha sem estas armas. E aqui esse subtópico ainda vai mais além, indispensáveis de defesa. Ou seja, são armas, essas que nós vamos elencar agora, são armas importantíssimas contra a ofensiva do inimigo, contra a ofensiva do adversário. Eu digo isso porque existem também as armas de ofensiva, as armas de ataque, que serão comentadas no outro subtópico, os irmãos continuarão a falar sobre, não vou entrar nesse mérito, vou descuidar. Mas existem também as armas de defesa, não só as de ataque, mas existem as de defesa. Porque assim como se arma para atacar, se arma para defender. E armando para defender, não se pode dispensar essas armas aqui. Quais armas? Ora, está na Escritura Sagrada, vamos lá? No versículo de número 14, versículo de número 14a, já diz a primeira. A cinta da verdade, o cinturão da verdade. Então ele diz bem assim, portanto, amai toda a armadura de Deus, portanto, sai firmes e cingidos os vossos lombos com a verdade. O que é cingir o lombo com a verdade? Colocar o cinturão da verdade. Ou seja, é o cinturão ali que segura, que prende, que mantém fixa a armadura. É extremamente você cingir os seus lombos. Os lombos estão cingidos nessa batalha. E como se cinge um lombo? Com a verdade. Primeiro com a verdade, porque o nosso Cristo, ele não fala a verdade, pastor. Ele é a própria verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é a própria verdade. Primeiro, porque como nós estudamos nos tópicos anteriores e todos nós aqui comentamos, é característica do inimigo falsear a verdade. E se ele falseia a verdade, a arma contra isso é permanecer
na verdade. É tão claro isso aqui que a Escritura Sagrada, o próprio apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no 13, versículo 8, ele diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. O crente que cinge os seus lombos com a verdade, irmãos, ele não está à disposição do inimigo e suas mentiras. O crente que se coloca à disposição de cingir os seus lombos com a verdade, ele consegue manter a integridade da armadura no corpo, a armadura de Deus. E isso é extremamente importante. O comentarista é muito feliz quando ele escreve, praticamente nos dando a ideia de que o cinturão ajuda na mobilidade. Ou seja, cada movimento do soldado pode ser livre e desembaraçado. Ou seja, por quê? Porque tem um cinturão fixando toda a armadura. E a verdade ela faz isso. Ela faz isso. Mentira não dura muito tempo. Quem coloca, cinge o lombo com mentira, de uma hora para outra vai ficar nu. O pecado vai tornar ele nu, porque a mentira faz isso. A outra peça extremamente importante é a couraça da justiça, inclusive está no mesmo versículo na parte B, ou seja, o cinturão da verdade e a couraça da justiça. Por que ela é extremamente importante, irmãos? E aí vai uma coisa, os irmãos, a Bíblia diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mas essa justiça aqui não está falando dessa justiça humana, porque a justiça humana ela falha. Além de ser falha, ela muitas das vezes nos é enganosa. Ela parece ser justiça, mas quando na verdade ela é vingança. Não é essa justiça. Está falando daquela justiça que nos justificou. A armadura não é nossa, como já foi dito aqui, então não posso falar da nossa justiça. É da justiça dele, é do conceito de justiça dele. E é por isso que eu vou lá na Bíblia Sagrada e leio para os irmãos Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos, pois, paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É dessa justiça que nós estamos falando, dessa justiça que nos justificou. Não é da justiça humana, dessa vingança que eles chamam de justiça. Ou talvez dessa justiça que não satisfaz a verdade, que falha muito. Nós temos que ter inclusive o cuidado, irmãos, com isso, porque a couraça era uma espécie de equipamento do soldado ali, que ela protege os órgãos vitais dele. Órgãos que, se for transpassado, pastor, pode levar a óbito. O inimigo pode acertar no seu contento, matando o crente se ele acertar os órgãos vitais. E o que protege os órgãos vitais do crente? A couraça da verdade. A couraça da justiça, que está fixada pelo cinturão da verdade. Então, irmãos, tem que ter muito cuidado com isso aqui. Vamos lembrar sempre de manter a integridade do corpo, da armadura, com a couraça e com o cinto. E aí vem o próximo. Vamos lá, porque o tempo não nos espera. Os calçados dos pés na preparação do Evangelho da Paz. Perceba que não é qualquer evangelho, é o Evangelho da Paz, né? É o Evangelho daquele, a notícia boa dele, Cristo, aquele que foi anunciado por Isaías, entendeu? E o menino nos nasceu, e o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Né? É desse que nós estamos falando, é do evangelho dele, do príncipe da paz. Esse
evangelho, e aqui é interessante que o símbolo de comparação, a metáfora de comparação é a sandália. A sandália para o soldado, ela na realidade, era praticamente uma meia bota. E ela vinha aqui sendo fixada com tiras de couro até cá em cima, porque para que ela não escapulisse dos pés, elas eram cravejadas, para que ele tivesse firmeza no campo de batalha. E além de ter firmeza no campo de batalha, ela estivesse segura nos seus posicionamentos, na hora de pisar, firmeza. E deixasse o soldado de prontidão, de pé. E é extremamente importante essa preparação. De ter essas sandálias. Irmãos, cada vez que você prega a palavra, você está calçando, você está com essa sandália nos pés. Cada vez que você emite as boas novas de salvação, trazendo o evangelho da paz, você está mostrando que você está com os pés cobertos com essas sandálias. É disso que se trata. É de você, quando você vai avançar no campo de batalha, ela vai protegendo os seus pés e vai te dando firmeza para que você continue marchando e seguindo em frente nessa batalha. E aí você vai pregando o Evangelho. Quem não prega o Evangelho está descalço, pastor. Rapidão vai ferir os pés e vai ficar pelo meio do caminho. O Evangelho de Jesus Cristo requer de todos nós, como igreja, a disposição para pregar a palavra. Às vezes, mas eu sou tímido, eu não consigo. Não se preocupe, que Deus vai te preparar da maneira certa para você estar com essas sandálias. Isso é para toda a igreja, porque está todo mundo no campo de batalha. Não tem isso de que o Senhor chamou alguns para isso. Não, a comissão foi todos, a igreja toda tem que estar à disposição. A atitude da igreja toda, o pisar dela, enfrentar, o marchar para frente na batalha, depende de que todos estejam devidamente calçados com essas sandálias. O outro aqui é tomando sobretudo o escudo da fé. Irmãos, além da estabilidade dos calçados, é extremamente importante estarmos com o escudo da fé. Perceba, pastor, e aí eu vou dar um exemplo muito comum nos dias atuais. Nas lições que se passaram, nós falamos sobre a questão da família, sobre as questões dentro do lar. Perceba que, vou dar um exemplo prático, perceba que os filhos dos crentes estão à disposição para o ensino secular 5 dias na semana, quiçá 6, dependendo. Todo dia, igual a irmã falou aqui sobre as filosofias humanas, todo dia ele está aprendendo alguma coisa no ensino secular. Todo dia. E às vezes, nós temos a oportunidade de um dia da semana, para inaugurar a semana, no primeiro dia da semana, levar os nossos filhos, nós inventamos de deixar eles dormir até um pouquinho mais tarde. Você acorda todo dia, você acorda eles 5 horas da manhã para preparar, às vezes para colocar as coisinhas em ordem, para poder levar ele para a escola, cedo. E às vezes um dia você vai acordar ele umas 7h30, para a escola dominical não é 8, não, deixa ele dormir, solta ele hoje, domingo. E aí você quer que os seus filhos fiquem preparados para quando os dardos inflamados do inimigo, do maligno vir e atacar, como é que ele vai defender se não tem o escudo? Vira presa fácil. Ele vira presa fácil. Porque o escudo da fé não foi lhe colocado. Ou se foi colocado, ele não sabe usar. Por quê? Porque ele deixou para lá, deixou de lado. É um exemplo prático. E nós temos vários aqui. Podemos ficar aqui o tempo
tempão falando sobre isso. Outro, o capacete da salvação. É extremamente importante o crente ter certeza da sua salvação. É extremamente, além de ter o escudo, porque a Bíblia diz que toda a palavra de Deus é pura e escudo para os que confiam nele, é extremamente importante nós estarmos com o capacete da salvação sobre as nossas cabeças. Por quê, irmãos? Você já viu alguém com um tiro na cabeça sobreviver? Raríssimo. Já viu alguém levar uma flechada na cabeça e sobreviver? Não, porque é extremamente importante a nossa cabeça está fixada. Não tem tempo para você tirar o capacete da cabeça para poder brincar. Por quê? É a ideia do filho pródigo, pastor. Ele tira o capacete e fica andando no campo de batalha sem capacete. Quando o inimigo vir, você acha que a mente dele vai estar preparada? Vocês acham que vai estar? Não vai. De jeito nenhum. E aí eu termino esse tópico fazendo uma leitura da Bíblia Sagrada que se encontra em 1 Tessalonicenses 5, 8 e 10. Porque aí já entra nas outras aulas, já não é mais a de defesa. Mas nós, que somos todo dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo o capacete, a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, para o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivemos juntamente com Ele. Então não tem tempo. Deus nos criou para a salvação. Ele nos criou para ser salvos, mas às vezes nós rejeitamos o quê? Queremos passear no campo de batalha sem o capacete. Está pedindo para ser alvejado na cabeça. E está achando que vai sobreviver? Não vai. Então, meu querido, tenha certeza da sua salvação. Não tem tempo para brincar de ser crente. Não tem tempo de falar assim, olha, eu ainda estou muito novo. Vamos uma coisa prática, vamos jogar na prática mesmo. Estou muito novo, dá tempo de eu fazer um passeio aqui pelo mundo, rodear aí o campo de batalha, sem estar salvo, sem o capacete da salvação, que vai dar tudo certo. Vai não, viu? Não vai não. Não vai. Então, meu querido, vigie, coloque o capacete, coloque a couraça, coloque o cinto, coloque as sandálias e continue nessa batalha que Deus vai nos dar vitória. Aleluia. Possamos nos revestir com essas armaduras defensivas. Mas não fica só nisso, né? Tem também a ofensiva. E concluindo agora esta lição que eu quero perguntar à nossa irmã Ana Paula: que tipo de armadura ou arma é a espada do Espírito? Terceiro subtópico, né? Essa arma ofensiva que não pode faltar na vida do cristão. É lógico que o soldado, depois que ele se desproveu de todos esses equipamentos, né, divinos, toda essa armadura, é lógico que ele não vai para a batalha sem uma arma de defesa, né? E Paulo, ele faz uma metáfora em comparação à espada do Espírito com a espada que era uma das maiores inovações no exército militar romano, que no grego, macharia, que significa espada curta, né? Era uma espada que aproximadamente tinha de 30 a 35 centímetros de comprimento, tinha uma lâmina bem afiada, dupla, e ela poderia tanto cortar o seu inimigo, né, como perfurar, espetá-lo. Por quê? Como fala na lição, o enfrentamento era corpo a corpo. Devido a ser uma espada bem curta, bem diferente das comuns que eram maiores, ela fazia que você se ficasse bem mais próximo. E ela era uma arma de inovação estratégica militar, e ela fazia com que
mediante a tentativa de defesa, obteria até mais sucesso, né, em contra-ataque do inimigo. Então nós vemos que ela não era só uma espada, um tipo de arma apenas para defesa, mas ela era para ataque também. Porque os equipamentos mesmo que o Michel já descreveu, foi todos os equipamentos de defesa. Mas a espada do Espírito, ela é usada tanto para defender, quanto também para atacar. Então nós vemos que ela é uma espada poderosa, concedida a nós, cristãos, por Deus. E nós vemos uma parte do poder dessa palavra em 2 Timóteo 3,16, dessa espada, conhecida como a palavra de Deus. Quando Paulo fala que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, replicar, para corrigir e para instruir em justiça. A espada do Espírito, ela sonda a consciência ao ponto de quê? De subjugar os impulsos do pecado. Então nós vemos que um dos comentários de Wesley, ele fala que nós temos que atacar Satanás e também nos defender. Ou seja, é o escudo numa mão e a espada no outro. O soldado, ele não vai para a guerra apenas com o escudo, apenas com o equipamento de defesa, mas ele vai também com o equipamento de ataque. E a espada, ela tem esse objetivo. Ou seja, quem luta contra os poderes do inferno precisa de ambos, tanto do escudo da fé quanto da espada do Espírito. E ela é tão poderosa que nós vemos também que a Bíblia fala que ela divide alma e espírito, juntas e medula. E nós vemos alguns personagens bíblicos, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, ele usou a espada do Espírito no deserto, diante de Satanás. E o diabo, ele usou a própria palavra de Deus para tentar fazer com que Cristo, e ele faz isso com nós, como já falou o irmão Michel, ele tenta torcer a palavra de Deus. O inimigo, ele procurou atacar Cristo com a própria palavra de Deus, e não é diferente conosco. E Cristo, ele saiu vitorioso, e ele também fala que nós sairemos desde que, lógico, desde que ela seja o nosso alimento diário. Não adianta nada, irmãos, eu falar que eu quero manter um elo de comunhão com Deus, como já foi bem dito aqui no princípio pelo irmão Gesiel, apenas ser um frequentador de culto, mas não obter o meu devocional diário com Deus. Isso não vai me fazer um guerreiro, isso não vai fazer um soldado de Cristo, né? Então nós temos um exemplo que Jesus, ele fala, que aquele que se alimenta da palavra, não preocupa não. O Espírito Santo, ele colocará as palavras na nossa boca, até diante dos nossos acusadores. Ele fala em Mateus 10, 19 e 20, todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como ou o que deveis falar, pois que naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Isso porque não sois vós que estáis falando, mas o Espírito de vosso Pai é quem expressará através de vós. Então, quando nós fazemos uso, alimento diário da espada do Espírito na nossa vida, quando tornamos uma prática habitual, não só uma vida de oração, um revestimento, um elo de comunhão, mas fazemos da leitura bíblica um alimento diário, irmãos, nós estamos mais do que bem equipados. Nós estamos com essa arma de defesa, nós estamos com a espada do Espírito na mão. E como já foi dito pelo pastor Paulo, um texto que também o apóstolo Paulo menciona, em 2 Coríntios 10, 4, ele fala que a nossa arma, ela não é terrena. Se fosse terreno, nós com certeza fracassaríamos no campo de batalha. Mas ele fala, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Quando nós fazemos o uso dessa arma, quando nós colocamos no posto, da forma que a palavra de Deus ela exige, aí nós, como cristãos e soldados de Cristo, nós vamos encaixar em Salmo 124, verso 7, para finalizar. Como pássaro, escapamos da cilada do caçador. A armadilha foi destruída e ficamos livres. Aleluia. Glórias a Deus. Se pudéssemos ficar, ficaríamos aqui, né? A noite toda, que é um assunto tão vasto, tão enriquecedor. Mas, queridos, conforme já estivemos falando, não podemos subestimar os ardis de Satanás. Porém, o reino
das trevas não deve também amedrontar o cristão. Paulo, ao iniciar essa epístola que hoje nós estamos encerrando, ele diz que o qual exerceu ele em Cristo, né, essa suprema grandeza do poder de Deus, que teve condições, exercendo-se em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado. É uma realidade, o nosso aniversário é, as potestades do ar, é real, não é ficção, conforme foi bem aqui comentado, explicado na aula de hoje. Mas o nosso Deus, ele se encontra ainda acima de todo principado. E potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando a sua igreja, de que possamos tomar posse desse armamento, e assim sendo estarmos preparados para vencermos o combate. Quero aqui em nome de todos que estiveram aqui nos ajudando nesse trimestre, nosso irmão Guilherme também ficou aqui nas ocultas, e sem a participação dele essas gravações não seriam possível. Nosso irmão Guilherme aqui da Congregação da Liberdade. Quero agradecer a cada professor que esteve aqui nos auxiliando, e agradecer também ao nosso pastor regional, o pastor Joel Furtado. Se não tivesse a bênção dele para nos permitir estarmos fazendo esse trabalho, não seria possível. Que Deus continue abençoando a sua vida, que esteve nos acompanhando, e assim sendo, até a próxima, se Deus nos permitir.